Queridos, Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vamos juntos? No 3, 1, 2, 3. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Nós vamos repetir porque esses nomes podem, a lição que esses nomes trazem, pode transformar a sua vida. Por isso, diga ele junto comigo no 3, 1, 2, 3. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Amém. Tome seu assento. Queridos, o apóstolo Paulo, ele sempre em suas cartas, ele cita, obrigado, queridos, ele cita os seus cooperadores. Observe que ele está terminando mais uma de suas cartas, a carta escrita a Filemão. O assunto hoje não é o assunto da carta a Filemão, eu preguei sobre isso há uns meses atrás, mas não é esse assunto. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Paulo sempre cita nomes no final de suas cartas. Paulo não cita coisas, Paulo não cita projetos, Paulo cita nomes. Paulo entende que o Evangelho é um Evangelho para pessoas. Paulo entende que Jesus, e você também tem que entender isso, que Jesus não morreu pela sua casa, que Jesus não morreu pelo seu carro, que Jesus não morreu pela sua carreira, profissional, que Jesus morreu por você. Jesus morreu por pessoas. E Paulo, entendendo isso, fazia questão de citar pessoas. Só para você ter uma ideia, Paulo cita no final de suas cartas mais de 70 nomes. Só no capítulo 16 de Romanos, último capítulo de Romanos, da carta aos Romanos, Paulo, ele cita 27 nomes, só ali. Porque para Paulo, as pessoas, os cooperadores, o seu ciclo de pessoas era mais importante do que qualquer outra coisa, porque Paulo entendeu que Jesus morreu por pessoas, que Jesus veio a este mundo por pessoas, que Jesus ama pessoas, e que o plano de Deus é com pessoas. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber algumas coisas. Se eu entendo, por exemplo, se eu tenho esse entendimento, eu descubro que o meu casamento é mais importante do que os meus negócios, do que a minha profissão, do que o meu trabalho. Pastor, então, então eu tenho que deixar para lá, então não preciso trabalhar? Não, querido, não força a barra não, você está entendendo. O trabalho foi dado para que a gente trabalhe mesmo. Paulo escrevendo, no final de 2 Tessalonicenses, ele diz assim, quem não quiser trabalhar, que não coma. Paulo está falando. A questão aqui, querido, é a prioridade. E como a gente coloca essas coisas. A família, ela é mais importante do que a casa que vivemos. E eu sempre bato nessa tecla. Eu sempre digo que mais importante do que a guitarra é o guitarrista, do que a bateria é o baterista. Mais importante do que esse lugar aqui, é você que está aqui. Mais importante do que a cadeira é a sua vida. Então, a gente tem que entender que essa é a vontade de Deus. Há muitos anos atrás, porque eu li esse versículo há 25 anos atrás, e esse versículo mudou a minha vida. E esse versículo faz parte da minha história, 25 anos atrás, quando eu consegui enxergar um mistério nesse versículo, já eu falo sobre ele. Mas na década de 90, eu li uma reportagem de um cara, uma entrevista de um homem muito inteligente, chamado Estevão Benites. E esse homem era um homem muito inteligente, ele era articulista da revista Veja, na época. E ele deu uma entrevista, um homem muito rico, de muitas posses. E ele deu uma entrevista, e nessa entrevista ele abriu um pouco da sua vida pessoal, e ele foi
muito sucinto naquilo que estava falando, ele fala de uma forma muito inteligente, mas ele disse que o orgulho da vida dele era a declaração de imposto de renda, que na época, lá atrás, era feita com formulário à mão, um formulário amarelo, grande, de páginas. E ali, na frente, naquele formulário, você ia colocando, toda vez que você ia declarar o teu imposto de renda, você colocava os teus bens. E ele disse que anos e anos e anos a fio, ele sempre tinha mais coisas para pôr ali, mais coisas para declarar. E aquilo para ele era um orgulho. E o entrevistador perguntou: por que você olha isso como algo que você deu tanta importância e parece que hoje você não se importa mais? E ele disse: porque na verdade o meu tesouro não estava nas primeiras páginas do meu imposto de renda, mas estava na última página do meu imposto de renda. E na última página desse formulário, lá quando não existia nem informática, na última página, ali era escrito os dependentes. Então ali ele colocava quem era sua esposa, quem eram seus filhos. E ele disse: eu passei a minha vida toda só prestando atenção, olha o exemplo que ele usou, só prestei atenção nas primeiras páginas do meu imposto de renda. Só que essas primeiras páginas apontavam para a sua vida secular. E ele disse: mas eu abandonei, eu deixei de lado a última página, que eram os meus dependentes. E ele não teve a menor vergonha de dizer: a minha esposa, eu separei dela porque ela não me suportou mais. Os meus 2 filhos, um se suicidou, outro entrou no caminho das drogas e eu não tenho a menor ideia de onde esteja. Eu foquei a minha vida nas primeiras páginas e abandonei o mais importante da minha vida. Para nossa surpresa, Estevão Benites nunca foi crente, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu o Senhor, nunca teve a menor ideia de evangelho, nem nada disso. Mas este homem descobriu isso, que é uma coisa que é pregada constantemente em cima deste púlpito. Agora, se ele, não conhecendo o Senhor, se deu conta disso, como nós, que conhecemos Jesus, não nos damos conta disso? Como nós fazemos da nossa vida o que ele estava fazendo, e queremos tantas coisas, e como disse, não tem nada de errado nisso, você fazer uma sem amar a outra, né? É você ter essa compreensão. Tem alguma coisa de errado, pastor, em correr atrás das minhas coisas? Não, não tem. Mas você pode ter certeza que as coisas para as quais você tanto se esforça e tanto trabalha, são todas coisas passageiras, mas as pessoas e os relacionamentos, eles trazem peso eterno para a nossa vida, porque Deus amou pessoas. Quando a gente entende isso, eu vou dar um exemplo bíblico aqui bem rápido, mas eu vou trazer aqui uma família, a família de Davi. O grande rei Davi amava o Senhor, escreveu os salmos, mas ele deixou de lado o mais importante, que era a sua família. E Davi teve filhos, como o costume da época, a poligamia, ele teve filhos com mulheres diferentes. E olha o que aconteceu dentro da família de Davi. Davi teve um filho por nome Amon, com uma mulher. E ele teve um filho com uma outra mulher por nome Tamar. De modo que Tamar era meia-irmã de Amon. E a Bíblia diz que Amon, meio-irmão de Tamar, se apaixonou por Tamar. Isso por si só já é uma tragédia, 2 irmãos. E Amon arma uma cilada para sua irmã Tamar. Ele a convida a vir em casa, na casa do irmão. E quando ela vai, ele a força, ele a estupra. E como se não bastasse isso, esse estupro, a Bíblia vai dizer que ele não assume Tamar como uma de suas mulheres.
ao contrário disso, ele despreza ela. E levando ela a tamanho desprezo diante de todo Israel. A Bíblia diz que um outro filho de Davi, chamado Absalão, ele fica tão nervoso com isso, com o que o seu irmão Amon fez com sua irmã Tamar, que ele arma uma cilada para Amon e ele mata Amon. Vocês estão entendendo? Vou repetir. Os filhos dentro da casa de Davi, os filhos de Davi, um irmão se apaixona pela irmã e a estupra. O outro filho de Davi mata este. E quando Davi se dá conta de toda essa situação, Absalão foge. Mas Absalão volta anos depois e pede o perdão do seu pai, Davi. Mas Davi o despreza. E Absalão fica 7 anos na porta do palácio, sendo desprezado por Davi. O ódio que foi produzido na vida daquele filho de Davi foi tão grande que Absalão decide tomar o reino de Davi, o reinado de Davi. E sabe o que acontece? Ele consegue. Davi tem que sair fugido. E agora Absalão assume o reino, mas na resposta do exército de Davi, eles conseguem tomar o reino novamente. E na fuga de Absalão, ele era um homem de cabelos muito compridos, ele fica preso, ele passa debaixo de uma árvore com o seu cavalo, e ele fica preso pelos cabelos numa árvore, o cavalo sai de baixo, ele fica pendurado, e Joabe, o guerreiro de Davi, vem e mata Absalão. E quando Davi soube que Absalão morreu, aqui entra a chave, segundo Samuel, o Absalão que ele desprezou 7 anos. O filho que representava a tragédia de todos os outros filhos, estupro, assassinato. Por quê? Porque Davi só focou numa coisa, no seu reinado, e deixou de lado a sua própria família e o cuidado dos seus próprios filhos. E quando esse filho morre, não era o desprezado, sim ou não? Sim. Mas olha o que ele diz. Olha essa frase. 2 Samuel 18:33, ele diz assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Só aqui ele já chamou Absalão 2 vezes de filho. Mas não tinha feito isso nos últimos 7 anos. Vocês estão entendendo isso ou não? Observe o término da frase. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. 3 vezes já chamou de filho. Quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho Absalão. Numa puxada de ar, e numa frase, ele chama Absalão 5 vezes de filho, mas Absalão estava? Absalão estava? E ele diz, quem dera eu morresse por ti. E aqui nós descobrimos por que Davi não entendeu nada sobre família. Porque os meus filhos e os teus filhos, eles não querem que a gente morra por eles, eles querem que a gente viva por eles. De nada adianta você fazer uma grande declaração de amor, seja para os teus filhos, seja no teu casamento, seja nos teus relacionamentos. Olha, eu te amo, viu? Eu sou capaz de morrer por ti. Eu prefiro que você viva por essa pessoa. Uma declaração de amor não é feita em morrer por alguém, até porque você não precisa morrer por ninguém. Jesus morreu por nós. Ponto. Só Ele tinha essa capacidade e a condição de fazê-lo. Nós devemos viver por aquilo que é realmente importante para nós. E aquilo que é importante são pessoas e não coisas. Quem entendeu isso até aqui, ainda que não esteja gostando, diga amém. Cuidado com seu foco. 1 Pedro 4,8 diz assim, sobretudo, acima de tudo, amem-se sinceramente uns aos outros. Escuta agora, porque o amor perdoa muitíssimos, em outra tradução diz uma multidão de pecados. Uma atitude de amor impede que o outro continue pecando e que você continue pecando. Porque o amor resolve todas as coisas. 1 João 3,11 diz assim, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Hebreus 13:1 diz assim,
sejam constantes no amor. Não se esqueça da hospitalidade. Hospitalidade vem da palavra hospital, ou seja, não se esqueça de ser cura para alguém. Ele continua e diz assim: lembre-se dos que estão na prisão. Na época muitos irmãos eram aprisionados. Ele diz assim: lembre-se dos que estão na prisão como se vocês estivessem aprisionados, e dos que estão sendo maltratados como se vocês estivessem sendo maltratados. Gente, o que ele está querendo dizer com esse versículo? Ele está querendo dizer: se coloque no lugar do outro. Ame. Entenda. Ame as pessoas. 1 Coríntios 16, 11. Façam tudo com amor. Quem entendeu? Está falando para ouvir a grama crescer lá fora, gente. Vocês estão só assim. Como Deus é maravilhoso. Deus nos reúne para conversar com a gente. Vai refletindo. Eu comecei falando dos cooperadores, das pessoas, está ali no versículo. Como eu comecei de trás para frente, então nós vamos de trás para frente. E eu só vou trazer aqui 4 entendimentos na vida de cada um desses homens. Então, de trás para frente fica Lucas, Demas, Aristarco e Marcos. Cada um desses homens nos aponta para uma lição preciosa. Vamos à primeira? Amém? Ixi, pastor, já começou assim, eu estou com vontade de ir embora. Todo mundo vai te ver. Fica aí. Vamos para o primeiro então, coloca lá, querido. Vamos ver o que a gente aprende com o Lucas. A gente aprende com o Lucas que a gente deve valorizar as pequenas coisas. Vamos ler juntos a frase? No 3, 1, 2, 3? Valorize as pequenas coisas. Diga para quem está perto de você: valoriza, filho, as pequenas coisas. Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas nem judeu era. Lucas era grego. Lucas era médico. E o próprio apóstolo Paulo se refere a ele em Colossenses 4,14, o chamando de médico amado. Mas o médico não era o médico que fazia cirurgias. Lucas era o camarada que, o médico da época, era aquele que fazia chá, que conhecia as plantas, que sabia o que era melhor para curar isso ou para curar aquilo. Era uma espécie de pessoa que conhecesse as raízes e que sabia fazer um chá para cada enfermidade. Né? É interessante você descobrir que você podia ser médico, né, 2000 anos atrás, porque tem gente que é assim, né, faz um chá para cada negócio. Quem gosta de chá aqui, gente? Eu não suporto. Deus abençoe vocês. Ai, um chazinho de cidreira, amarga até o cérebro. A cidreira era doce. Então tá, eu acho que eu não tomei a doce. Queridos, quando a minha avó chegava na porta do quarto, eu estava doente com a caneca na mão, eu dizia: eu prefiro a morte. Quando a gente era pequeno. Queridos, Lucas era esse. E Lucas decidiu fazer um pequeno trabalho para Deus. Ele conheceu Paulo, conheceu Jesus e sabia que Paulo era o apóstolo Paulo que viajava pregando o evangelho. Lucas não pregava. Lucas não tinha eloquência. Lucas não tinha conhecimento bíblico nem aos pés de Paulo. Mas Lucas sabia que se Paulo sentisse indisposição, o evangelho não seria pregado naquele dia. Então olha o que Lucas faz. Eu vou entrar na vida dele para cuidar dele, para que ele não pregue com dor e que as suas dores e as suas enfermidades não o impeçam de pregar. Só isso. Não é nada. E no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ali, aquilo que apontava como eles, aí a partir do Atos 16, porque foi Lucas que escreveu, começa a falar nós, porque Lucas agora faz parte da equipe de missões de Paulo. Pastor, esse era o serviço de Lucas? Era. Mas não é um servicinho pequeno? Muito, verdade. Mas fazendo um pequeno serviço que ele fazia para Deus na vida de Paulo, ele escreveu 27% do Novo Testamento. Ele escreveu o Evangelho segundo Lucas,
porque ele conversava e ele pesquisou e montou o Evangelho de Lucas. E ele foi o único homem que escreveu um livro histórico no Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. Se você juntar Lucas com Atos dos Apóstolos, equivale a 27% do Novo Testamento. Olha o que Deus faz com um homem, olha o privilégio que Deus dá para um homem que decide fazer um pequeno trabalho, mas com amor e com dedicação. Queridos, todos nós podemos realizar algo para Deus. O que você está realizando? Ah, pastor, mas o que eu faço, ele é tão, sabe, o que eu gosto, o que eu poderia fazer é tão pequenininho. Queridos, está aí o exemplo de Lucas. Valorize as pequenas coisas. Todos nós recebemos algo da parte de Deus para realizar para o Senhor. E a parábola das minas, que é uma espécie de moeda da época, Jesus contou uma parábola, e essa parábola, que está lá em Lucas 19, 20, fala que o Senhor chamou os seus servos, 10 deles, e entregou para cada um uma mina, para cada um. E ele disse: eu vou a um reino distante, e quando voltar prestarei contas daquilo que tenho depositado na mão de cada um de vocês. Observe, não é a parábola dos talentos, não confunda. Ele não deu mais para um, mais para outro. Ele deu igual para todo mundo. Porque essa parábola está falando de oportunidade. Todos nós temos a oportunidade de fazer algo para o Senhor. Então ele deu uma mina para cada um. E aí ele volta. E quando ele volta, ele chama para saber o que eles fizeram com a oportunidade que eles receberam. E o primeiro diz: eu tinha um e agora já tenho 10. Ele diz: servo bom e fiel, porque foste fiel no... Vocês estão entendendo? Porque valorizaste o pouco, eu te colocarei sobre o muito. E ele vai para o próximo e assim por diante, até que ele chega num cidadão, e ele pergunta: o que você fez? E esse cidadão responde 3 erros. O primeiro, ele diz assim: eu peguei o que tu me deu e eu guardei. Você sabia que o que Deus derramou sobre você não é para você guardar? Quando eu digo de salvação, de oportunidade, não é, porque nós não fomos feitos, queridos, para ser só receptores, mas nós fomos feitos para ser transmissores daquilo que recebemos de Deus. E isso a gente faz começando com as pequenas coisas. Então a primeira coisa que ele diz: eu guardei o que tu me deu. Ou seja, eu só guardei para mim, eu não contei para ninguém. Eu não entendo como que uma pessoa alcança a salvação em Deus e não fala isso para ninguém. Nós não fomos criados para isso. Segunda coisa, ele vai dizer assim na sua defesa, ele diz: eu guardei enrolado num lenço. Ele cita lenço. Para que serve um lenço, gente? Lenço serve para enxugar lágrimas. Quem esconde ou não faz nada com aquilo que foi depositado nele diante de Deus não chora mais. Não tem mais prazer. Não tem mais lágrima. Não se derrama mais. Participar de um momento de louvor aqui é o fim do mundo. Dói tudo, costa. Trabalha a semana toda, mas não consegue nem ficar em pé aqui 1 ou 2 músicas, porque parece que vai morrer. Tudo é penoso. Não tem lágrima, não tem sabor, não tem amor. Então ele diz: eu guardei num lenço, e aí ele diz: porque eu tive medo de ti. Querido, eu não quero, e eu tenho pedido a Deus isso, eu não quero ir para o céu, porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu, porque eu amo o meu Senhor. Motivado por medo, eu tenho medo de fazer o que tenho que fazer. Querido, o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Não importa se é pequeno, você pode fazer. Não importa. Nos nossos projetos aqui, a gente vê irmãs, irmãos, que vêm aqui às vezes para cortar uma cebola. Tem gente que vem aqui às vezes para preparar sabe? A gente não tem os holofotes, não tem o microfone,
Inclusive, para alguns, se der o microfone, ele cai desmaiado. Porque, não, Deus me livre. Mas está ali, eu estou aqui. Não importa se as multidões não estão me vendo. Eu faço, porque eu faço para o meu Senhor. E Deus se agrada daquele que valoriza as pequenas coisas. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos nós recebemos a oportunidade de fazer algo. Todos nós. E todos nós seremos cobrados. E isso não é um princípio de Jesus somente, mas da Bíblia. Se você voltar lá no Pentateuco, em Deuteronômio, olha o que Deus está dizendo no capítulo 16. Ele diz assim: 3 vezes ao ano os homens virão nas festas judaicas e comparecerão diante de mim. É isso que ele está dizendo, Deus está dizendo. Mas aí o Senhor diz assim: e nenhum deles deve apresentar-se a mim de mãos vazias. Nenhum deles. Isso é uma ordem de Deus. Aí ele diz assim: porque cada um deverá trazer uma dádiva conforme a bênção já recebida de mim. Eu não estou te pedindo algo que é seu, estou te pedindo algo que foi depositado por Ele. A mina foi dada pelo Senhor. De quem que era a mina? Do Senhor, que foi confiado ali. Eu não estou pedindo algo que, eu vou... Não, querido. É algo que você já recebeu, que já foi depositado dentro de você. Quando a gente percebe isso, tudo muda. Tem um hino na harpa cristã, um hino de número 16. E o refrão do hino, ele faz 2 perguntas. Esse é o refrão do hino. A primeira, ele diz assim, é uma pergunta: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Essa é a primeira pergunta que ele faz para ele mesmo. Aí ele continua e diz assim: quantas almas poderia ao Senhor apresentar? É o coração de alguém que não quer comparecer com as mãos vazias. Querido irmão, irmã que está aqui, amigo e amiga, valorize as pequenas coisas e faça algo para Deus. E como eu não nasci ontem, amanhã às 8 horas eu estou aqui. Se você quiser, dá para a gente começar a fazer alguma coisa a mais. A gente aprende, vamos seguir. A gente aprende com Lucas o valorizar as pequenas coisas. Vamos com Demas agora. Com Demas a gente aprende que a gente não deve abandonar a sua vida espiritual. Vamos ler juntos? Não. Demas aparece em 1 ou 2 versículos da Bíblia. Mas a última vez que Demas é citado, que está lá em 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim: Demas me desamparou amando o presente século. Em outras traduções, assim, Demas me desamparou amando o mundo. Em outras traduções, assim, Demas me desamparou ou me abandonou amando mais a vida secular. Tem alguma coisa errada com a minha vida secular, pastor? Ou eu ter uma vida secular, correr atrás das minhas coisas, trabalhar, família, trabalho, negócios? Absolutamente nada. Está tudo certo. O que acontece é que Demas abandonou algo por outro. Aqui é o problema. Porque a vida de Demas com Paulo representava a sua vida espiritual. Então a gente entende que ele abandona a vida espiritual pela vida secular. A vida secular quem nos deu foi Deus. Para que a gente trabalhe, para que a gente seja relevante na nossa geração. E não tem nada de errado nisso. A questão é, para eu lidar com uma, eu tenho que abandonar a outra. Aqui mora o problema. Porque a nossa vida espiritual tem que andar junto com a nossa vida secular, gente. A gente tem que entender que onde a gente for, a gente serve um Deus que pode todas as coisas e que está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida secular. Por isso a gente não pode abandonar a nossa vida espiritual. Nenhum texto trata melhor desse assunto do que um texto de Ageu. O profeta Ageu está no Velho Testamento, nos profetas menores. Deus está tratando com o povo um assunto. O assunto é o seguinte, preste bem atenção.
O povo estava preso na Babilônia e Deus os libertou. E quando eles voltam para Jerusalém, eles tinham duas missões: vida secular e vida espiritual. Deus fala para eles: quando vocês chegarem lá, vocês trabalhem, levantem os muros, façam com que a terra volte a produzir, levante as casas. Tudo isso é vida secular. Corre atrás, trabalha, mas não se esqueçam de edificar o meu templo. Vida espiritual. Quando esse povo chega em Jerusalém, o que eles vão fazer? Vão correr atrás de levantar muros, levantar portas, de levantar casas, de fazer e de plantar, mas não fizeram nada no templo. Significa que eles deram atenção numa área, mas abandonaram a outra. E por causa disso, Deus pesou a mão sobre eles. E aí o Senhor vai mencionar isso. E eu vou ler para vocês aqui, bem rapidinho, Ageu 1:5 em diante. Diz assim: agora diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde as decisões de vocês os levaram. Tenta ver se você se lembra alguma coisa da sua vida, esse texto. Ele diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Aqui ele fala de satisfação. Eu trabalho, ganho, até conquisto, está tudo certo, mas eu quero mais. E há quem diga que diz assim, já ouvi muito disso: eu quero que Deus me abençoe para que eu possa largar a minha vida secular e me dedicar às coisas de Deus. Ele continua e diz assim: vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Sabe o que é esse vestem-se, mas não se aquecem? É o foco na aparência. Eu quero ter a melhor aparência sempre, e isso acaba virando o meu foco de vida. Ele continua e ele diz assim: aquele que recebe salário, e ele diz, não tem problema nenhum em receber, mas aquele que recebe num saco ou numa bolsa furada. O que essa frase quer dizer? Ansiedade. Eu trabalho, eu ganho, eu ando, o dinheiro vem na minha mão, está tudo certo, as coisas estão acontecendo na minha vida secular, mas existe um buraco dentro de mim que não é satisfeito. É isso que ele está dizendo. É uma ansiedade por mais. É sempre uma falta de gratidão. Aí ele repete a primeira frase e diz: vejam aonde as suas vidas os levaram. Aí ele vai dar a receita, ele diz: subam um monte e construam uma vida espiritual, para que eu seja glorificado em você. Ele não está dizendo, abandone a sua vida secular. Ele está dizendo, está na hora de você também construir uma vida espiritual. A palavra templo em Ageu, nós aplicamos aqui como vida espiritual, porque 1 Coríntios 13:16 aponta a nós mesmos como templo. Ele continua assim: vocês esperavam muito, mas para surpresas de vocês, sempre acaba sendo pouco. Você já teve essa experiência? Eu vou fazer isso, vou correr atrás disso, tal, e a minha expectativa é essa. E quando você chega, foi bem abaixo daquilo que você pensava. Ele diz: e o que vocês trazem para casa, ou seja, para a vida secular, eu com um sopro dissipo. Por quê? Por causa do meu templo, que está destruído, por causa da minha vida espiritual, por causa da vida espiritual que está destruída. A grande questão aqui desse texto, gente, é a gente compreender que Demas, quando vai atrás da vida secular dele, ele não estava 100% errado. O problema da frase está em eu abandonei a minha vida espiritual. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está a sua vida secular? Está indo bem? Que bom. Deus tem te abençoado? Que bom. Você tem coisas hoje que você jamais imaginava ter? Que bênção. Talvez você se orgulhe de dizer, eu saí de um lugar que nós não tínhamos nada, e hoje nós temos. Glória a Deus por isso. E que Deus seja glorificado em tudo isso. Glória a Deus, boas respostas. Mas eu deixo te fazer a segunda pergunta. Como anda a sua vida espiritual? Como anda
o seu relacionamento com Deus, porque um tem que andar junto com o outro. Finalmente, em Ageu 2:19, ele vai fazer uma pergunta, ele diz: ainda tem alguma semente aí no celeiro de vocês? Gente, essa pergunta não é porque Deus não sabia, essa pergunta é para que eles soubessem, é uma pergunta de arrependimento. Quando Deus me faz uma pergunta, tem alguma semente aí no teu celeiro? Eu olho para mim e digo, não, não tenho nada. Então o Senhor libera uma palavra sobre aquele povo e diz: até hoje a videira, figueira, romeira, oliveira não deram fruto, mas de hoje em diante, com o arrependimento e com a percepção de vocês de que precisam levantar uma vida espiritual, eu os abençoarei. A nossa vida secular, ela só tem sentido quando ela anda com a nossa vida espiritual diante de Deus. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então diga para quem está perto aí de você, como anda a sua vida espiritual. Vamos para o próximo, eu estou quase terminando. Vamos ver o que Aristarco nos ensina? Coloca lá para nós. Só existe valor no propósito de... Vamos ver juntos? Só existe valor no propósito de Deus. Pastor, quem que era esse nome Aristarco? Esse homem Aristarco era um judeu de mais ou menos 45 anos, convertido de Tessalônica, e era pastor da maior igreja, de uma das maiores igrejas do Novo Testamento, só menor do que a de Jerusalém, um grande pastor. Um dia Paulo passa ali e diz assim para ele: viu, entrega o teu pastorado para outro e vem me acompanhar. Para onde, Paulo? Para a prisão. Por quê, Paulo? Porque eu, como cidadão romano, tenho direito a um companheiro de prisão. O que eu vou fazer, Paulo? Eu vou, quando eu precisar de uma coberta, você traz. Quando eu precisar de alguma coisa, você faz. Você vai ser o meu companheiro de prisão. Eu pergunto para vocês, não tem alguma coisa errada nisso? Espera aí, pastor, o homem não era pastor de uma grande igreja? Sim. Foi ajudar Paulo lá dentro da prisão? Sim. Ele saiu perdendo então? Sim. Acredito que sim. Aos nossos olhos, ele perdeu. Mas ele estava apenas cumprindo um propósito de Deus. Paulo, na prisão, ia escrever as cartas Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, que são as cartas que foram escritas na prisão, e precisava de um grande apoio espiritual, de um grande amigo junto com ele. Para Deus, Aristarco era essa pessoa. A igreja de Tessalônica, Deus cuidou, a igreja cresceu, a igreja continuou, mas para Paulo, Paulo precisava de Aristarco. Então, quando todo mundo olhou para Aristarco e disse: você está ficando louco, você está descendo, você está se rebaixando, Aristarco se levanta e diz: não, queridos, eu estou cumprindo o propósito de Deus. Porque a vida só tem sentido no propósito de Deus. A obediência. O que vocês acham que os prisioneiros falaram para José do Egito quando ele chegou na prisão? Ô José, o que você veio fazer aqui, cara? Por que você foi preso? Você matou alguém? Não. Você roubou alguém? Não. Por que você está aqui, cara? José responde: porque a mulher de Potifar quis se deitar comigo. Ah, agora entendemos. Então tu está aqui porque tu se deitou com ela? Não. Ué, deixa eu entender, essa mulher de fato quis você? Sim. A mulher de Potifar? Aquele mulherão? Sim. E por que tu não fez isso? Porque o meu relacionamento com Deus é maior. O povo da prisão olha para José e diz assim: 0 para você. Deus olha para José do céu e diz: 10. Eu estou contigo, logo, logo te faço governador do Egito e tu vai cumprir todos os meus propósitos. Agora vem para Moisés. Moisés, que era um dos homens mais mansos da terra, Deus diz para ele: toca com a vara na rocha. A rocha é uma figura de Jesus. Toca. O povo começa a levantar Moisés e dizer: fere a rocha. Provocam Moisés. Então Moisés pega a vara e fere a rocha. E quando Moisés fere a rocha, o povo olha para ele e diz: 10.
Agora sim, nós temos um líder eloquente. 10 Moisés. Deus olha lá de cima e diz: 0 Moisés. Eu mandei você tocar a rocha e não ferir. A rocha representa o meu filho. O único que fere o meu próprio filho sou eu, entregando por amor a todos nós. Você não tem esse direito. Era só para você tocar. 0 para você. Você não vai entrar em Canaã. Sabe o que eu aprendo com Aristarco? Eu aprendo que não importa se o mundo estiver te dando 0. O importante é que Deus esteja te dando 10. Aliás, nós vivemos numa geração que a gente busca aprovação. Quantos likes, quantas curtidas, quantos elogios eu recebi, quantas mensagens. Oh, querido. E então, se todo mundo te dá 10, você se satisfaz. Deixa eu te perguntar, que nota Deus está te dando? Que nota Deus está te dando? Queridos, o importante aqui é o valor da nossa vida está no propósito de Deus. Eu vou terminar com Marcos e nós vamos orar. Coloca lá para mim, Marcos. Tem uma pergunta: você foi perdoado? Então perdoe. Vamos dizer para alguém: você foi perdoado? Pergunta para alguém e depois você imediatamente emenda e diz assim: então perdoa, rapaz. Vamos lá? Você foi perdoado? Pergunta aí. Então, perdoe. Você sabe qual que é a história de Marcos, gente? E aqui eu vou terminar. Marcos era um jovem rico que morava na rua principal de Jerusalém. Sua mãe era Maria. Mais tarde, depois da morte de Jesus, Maria se converte. É uma casa usada por Pedro muitas vezes. E Marcos está na dele. Um dia, Marcos vê um movimento na rua principal de Jerusalém. Ele está dormindo, eles dormem nus, só com lençol, por causa do calor. E ele se enrola no lençol e desce, acredito que para a porta da casa, ou para próximo ali de algum lugar, para ele ver o que estava acontecendo. E quando ele vê o que está acontecendo, eles estão pegando Jesus e levando, eles prenderam Jesus no Getsemane e passam na frente da casa de Marcos. E alguém da multidão diz assim: olha, eu acho que esse cara ali é um deles. E quando Marcos se dá conta do perigo que sua vida corria, ele joga o lençol para cima e ele foge nu. Esse é o Marcos. Só de mencionar que ele poderia ser um conhecido de Jesus, ele joga o lençol e foge nu. E isso está na Bíblia, Marcos 14, o Evangelho de Marcos 14, 51. Mas depois Marcos se converte. E Marcos tem um tio chamado Barnabé. Barnabé é o camarada que ativou o ministério de Paulo. E agora Barnabé vai fazer uma viagem missionária com Paulo, a primeira viagem missionária. E aí Barnabé chega para Paulo e diz assim: eu tenho um sobrinho aí, chama Marcos, menino bom, crente, vamos levar ele junto na viagem. Então Paulo diz: tranquilo, vamos embora. Pega Marcos, Barnabé e Paulo e vão para a primeira viagem missionária. Quando chega na Panfilha, está lá no capítulo 15 de Atos, quando chega na Panfilha, quando Paulo vai pregar e aquele negócio todo, o povo se revolta e pega em pedras para apedrejá-los. Quando o povo pega em pedra para apedrejá-los, o Marcos se assusta e diz assim: ó, essas pedras aí é para nós? Então estou fora. Voltou, abandonou eles. Eles terminam a primeira viagem missionária e voltam para Jerusalém. E agora Marcos procura o tio Barnabé e diz assim: eu me arrependi do que eu fiz. Porque uma vida sem propósito não tem propósito, não tem sentido. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Barnabé procura Paulo e diz assim: Paulo, nós vamos para a segunda viagem missionária, Paulo, vamos levar o Marcos, porque o Marcos se arrependeu. Paulo olha para Barnabé e diz: não perdoo, não é assim não. O cara abandonou a gente, deixa esse cara para lá. Barnabé insiste com Paulo, e a Bíblia diz que houve uma dissensão entre os dois, uma incompatibilidade de ideia nesse assunto, de modos que eles se separam. Paulo vai para a segunda viagem missionária com um cidadão chamado Silas. A partir daí a Bíblia só foca em Paulo e em Silas. Mas Barnabé pega o seu sobrinho
e vai também fazer uma viagem missionária. E na viagem missionária de Barnabé com Marcos, Barnabé apresenta Marcos, adivinha para quem? Para o apóstolo Pedro. E o Marcos passa uma temporada com o apóstolo Pedro, aos pés do apóstolo Pedro. E um dia Marcos pega um papel e caneta e pergunta para Pedro: Pedro, me fala a história de Jesus. Me fala um pouco de Jesus. E Pedro começou a falar a história de Jesus, e Marcos escreve. E daí vem o evangelho que está na sua Bíblia. O evangelho escrito por Marcos. Se você ler o evangelho de Marcos, você vai ver que o evangelho de Marcos é focado muito na vida de Pedro, porque foi aos pés de Pedro que Marcos escreveu. Vocês estão entendendo isso até aqui, não? Olha o que esse cara vai virando, depois que se arrepende. Mas ele tinha um problema lá com o Paulo. Paulo não o perdoava. E agora Paulo está no final da vida, gente. Redobre a sua atenção agora. Paulo está no final da vida. E ele vai escrever as suas últimas palavras em 2 Timóteo. E no último capítulo da vida de Paulo, depois disso ele é morto, o capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai fazer 3 pedidos que todo condenado pode fazer antes de morrer. E os 3 pedidos de Paulo, cada um aponta para uma área. O primeiro pedido de Paulo aponta para uma necessidade física, uma necessidade do corpo. O segundo pedido de Paulo aponta para uma necessidade intelectual, para a mente de Paulo. E o terceiro pedido de Paulo aponta para a alma de Paulo. Qual é o primeiro, pastor? Ele escreve para Timóteo e diz: me manda uma capa. A capa servia para aquecê-lo nas prisões geladas de Roma. Portanto, uma necessidade física. Segunda coisa, ele diz: me traz os meus pergaminhos, tudo aquilo que eu já tenho escrito. Me traz o Velho Testamento escrito, a Bíblia da época, traz para mim, uma necessidade intelectual. E a terceira coisa, uma necessidade da alma, ele diz assim, o último pedido de Paulo: me traz Marcos. Me traz Marcos. Qual era a necessidade da alma de Paulo? Perdoar Marcos. Me traz Paulo. Desculpa, me traz Marcos. Paulo faz o seu último pedido. Aí ele escreve assim: porque Marcos me é muito útil. Útil para quê? É útil porque Deus está usando Marcos para trabalhar na última coisa que precisa ser trabalhada na minha alma. Marcos, ele tem uma utilidade incrível. E quando eu perdoá-lo, eu estarei pronto. No penúltimo versículo da sua vida, depois de fazer os 3 pedidos, ele escreve assim: traz o que te pedi antes do inverno. E Paulo foi morto naquele inverno. Existem coisas que a gente precisa fazer antes que o inverno venha e não haja mais esperança. A gente precisa resolver algumas coisas na nossa vida. Traz Marcos, porque me é muito útil, e faz isso antes do inverno. Eu acredito que ele manda esta parte, mas Timóteo corre, e quando chega de volta, isso eu acredito, ele entrega a capa, sua necessidade física está sendo suprida aqui agora. Ele entrega os pergaminhos e diz: a sua mente está sendo suprida aqui agora pela palavra de Deus. E ele entrega Marcos e diz: eu trouxe Marcos para resolver a necessidade da sua alma.
Eu acredito, gente, como essa luz está acesa, que Paulo se levanta. O velho Paulo puxa aquele Marcos para perto dele e diz: assim como Jesus me perdoou, eu te perdoo. Oh, que lindo, que maravilhoso, que poderoso e que incrível. Agora Paulo estava pronto para cumprir aquilo que ele mesmo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou repetir: guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vida. Eu vou terminar. Eu quero que você fique de pé, por favor. Eu tenho que citar para você, para terminar aqui, um pequeno trecho da Escritura relacionado à vida de José. Querido, você ficou de pé e talvez você disperse. Preste muita atenção. José passou tudo o que passou por causa dos irmãos. Por causa de quem, gente? Dos irmãos. E agora José está no Egito, é feito governador. Ele ainda não tinha visto os irmãos. Talvez se fosse um de nós ia falar: caça aquele povo e mata todo mundo pelo que me fizeram. Mas não, ele tem um filho. E o primeiro filho de José chama-se Manassés. E quando o primeiro filho de José nasce, ele pega Manassés e levanta para o céu e ele diz assim: o Senhor me deu um filho e coloca o nome de Manassés, porque o Senhor me fez esquecer de todo o mal que me fizeram. José perdoou os irmãos ali, sem ver. Aí ele tem um segundo filho, e ele levanta para o alto e diz: o seu nome será Efraim, porque o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Qual veio primeiro, gente? Manassés. Qual veio segundo? Efraim. Qual é o primeiro? Perdão. Qual é o segundo? Prosperidade. Não precisa nem desenhar, né? Existe um desencadear de prosperidade que vem logo depois do perdão, mas ninguém alcança isso sem passar por isso. Segura. Os irmãos vêm, ele traz o pai, vocês conhecem a história. Agora no final da vida de Jacó, lá no capítulo 48 de Gênesis, Jacó já cego foi abençoar os seus filhos, e José entra na fila e traz os seus 2 filhos. E quando ele chega perto de Jacó, ele põe o perdão, o mais velho, o primogênito, na frente, e deixa a prosperidade, o Efraim, um pouquinho mais atrás. E na hora de abençoar, Jacó pega a mão direita, passa direto pela cabeça de Manassés, o perdão, e vai na cabeça de Efraim. Cego. E José viu que o pai cego já naquela situação. José fala: pai, não é assim. A tua mão direita tem que ser sobre a cabeça do que veio primeiro, do mais velho, do perdão. Achou que o pai tinha se perdido, mas Jacó estava sendo usado por Deus para falar conosco aqui nessa noite. Quando José fala isso para Jacó, Jacó diz: eu sei, meu filho, é que a prosperidade, Efraim, será muito maior do que o perdão, Manassés. Sabe o que eu entendo? Por maior que seja o perdão que você tenha que soltar e liberar da sua alma, ainda assim não se compara com o tamanho da prosperidade que Deus derramará sobre a sua vida e sobre a sua casa. Essa noite, gente, é uma oportunidade maravilhosa de Deus, de você levantar para cima Manassés e dizer: o Senhor aqui agora me
fez esquecer de todo o mal que me fizeram e de perdoar. Com Lucas eu aprendo a valorizar as pequenas coisas. Com Demas eu descubro que eu não posso abandonar a minha vida espiritual. Com Aristarco eu descubro que o sentido da vida está no propósito de Deus. E com Marcos, Marcos,